Oi, bom dia. Então, eu vou apresentar sobre o meu capítulo, que é a crítica neomarxista de Michael Apel. Então, o meu capítulo, eu vou explicar um pouco o que significa o neomarxismo, que ele é um campo multidisciplinar no qual ele estuda a relação crítica entre a cultura, conhecimento e poder. Então, eu tirei alguns pedaços do meu artigo, né? Deixa eu colocar aqui pra apresentar. Então, a dinâmica da sociedade capitalista gira em torno da dominação de classe dos que detêm o controle da propriedade dos recursos materiais sobre aqueles que possuem apenas sua força de trabalho. Então, a sociedade capitalista ela utiliza a educação para a reprodução da sua ideologia, onde os dominantes e subordinados aprendem seu papel. E com o conceito de hegemonia, é possível ver que o campo social como um campo contestado, como um campo onde os grupos dominantes se veem obrigados a recorrer a um esforço permanente de convencimento ideológico para manter a sua dominação. Então, Apel fala muito sobre a sociedade capitalista, né? Que ela gira em torno da educação e como ela afeta as pessoas, né? Sendo que alguns são dos recursos materiais e alguns são da força de trabalho. Então, não, a educação, ela seria para todos, né? Mas, infelizmente, não é todos que têm as mesmas oportunidades. Então, sempre alguém sai um pouco prejudicado nesse campo por não ter mesma qualidade de ensino, né? Então, Apel também explica que há uma clara conexão entre a forma como a economia e o currículo está organizado. Então, essas características de organização da economia na sociedade capitalista, ela afeta tudo aquilo que ocorre em esferas sociais como a educação e a cultura. E esse convencimento de que a sociedade capitalista afeta tudo, né, atinge a sua máxima eficácia quando se transforma em senso comum. Então, o campo cultural não é um simples reflexo da economia. Ele tem a sua própria dinâmica, a consciência precisa ser conquistada em seu próprio campo. Então, essas características que ele fala sobre a organização, ele fala bastante nesse capítulo sobre o currículo, o quanto a escola deveria reorganizar o currículo, né? Porque o que a gente está passando nesse currículo, o que cada escola deveria passar, como a gente sempre fala nas aulas, né? Que cada escola tem o seu próprio ambiente, o seu próprio público, digamos assim. Porque não tem como passar um conteúdo que meus alunos não estão situados, não é o seu âmbito social comum, né? E ele fala também sobre, então, aqui sobre o currículo. O currículo não pode ser compreendido e transformado sem fazer perguntas fundamentais que geram o conflito e politização, como qual é o conhecimento, de quem é? Porque o próprio Apel, ele utilizou para formar sua crítica a teoria de outras pessoas. Então, ele sempre fala, quando ele fala uma crítica, ele puxa de quem ele tirou essa crítica. Então, ele sempre quer saber de quem é o conhecimento, qual é o teu conhecimento. Então, não adianta tu só ter um conhecimento, mas da onde tu tirou aquilo, entende? E quais os grupos são prejudicados pela forma como o currículo está organizado. Então, voltando para a sociedade capitalista, economia, senso comum, quais os grupos estão sendo afetados? A gente sabe, né, quais os grupos estão sendo afetados, porque a educação, como eu falei, não é igualmente para todos, né? Alguns têm mais oportunidades, alguns têm mais qualidade, né, de ensino, mas no capítulo dele ele fala muito sobre o currículo, quão ele é importante para cada escola, que ele tem que ser reorganizado para cada escola, né? E acho que seria isso. Agradeço. Muito obrigada.